Durante a 47ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB, realizada em São Paulo, um momento de intensa exortação marcou o coração de todos os presentes. O líder pentecostal, com voz firme e convicta, se levantou em meio à multidão de pastores, presbíteros, evangelistas e obreiros vindos de todas as partes do país e, com a Bíblia aberta, declarou algo que rapidamente se espalharia pelas igrejas e grupos evangélicos. De norte a sul, não vamos mais aceitar obreiros com barba aqui. A sentença não veio isolada, nem como fruto de impulso, mas como parte de uma exortação mais ampla sobre a necessidade de resguardar a doutrina da Assembleia de Deus contra os costumes e influências que, segundo ele, vêm do mundo e corrompem os valores espirituais da igreja. Meu Deus do céu, isso é forte, pastor. Pois bem, mas amados, infelizmente, está acontecendo aqui alguma coisa entre nós que não está ficando bem. É o porte dos nossos pastores. Meus amados, alguns, eu creio que até um desrespeito à igreja, a sua apresentação diante da igreja. E olhem, meus irmãos, estão apanhando aí um costume que nunca foi nosso. Eu acredito que não deve contar, não sendo nosso, porque é bíblico. Depois vou mostrar na Bíblia. É a questão da barba. Nós temos muitos pastores que chegam aqui, parece um pessoal que veio lá daquele lugar do plano, daquele pessoal lá. Mas, irmãos, eu vou ler aqui, vou pedir para o irmãos, leia na Bíblia, por favor, Isaías 7:20, e depois me leia Ezequiel 5:1, por favor. Isaías 7:20. Sim. Naquele dia raspar-se-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Assíria, a cabeça e os cabelos da barba que contém sobre a pele. Ezequiel 5:1. Ezequiel 5:1. Ezequiel 5:1. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como uma navalha de barbeiro, e a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Meus irmãos, Nazireu já foi lá no passado. Nós não temos aqui nenhum nazireado. E o resultado é que nós estamos vendo pastor subindo no público com uma barba grande. É que está doente, arrancou o dente, o que é que foi? Irmãos, outra coisa mais. Eu queria pedir aos irmãos, por favor, nós não podemos acompanhar os costumes do povo que está no mundo. Jesus nos chamou para uma coisa melhor. Paulo diz que nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. Pastor sobe no púlpito, irmãos, já não tão bem vestido, sem gravata, e olha, bom, devo ficar por aqui. Mas chega lá barbudo. Não vamos mais aceitar a barba aqui entre nós, por favor. Olha aqui, olha que coisa bonita aí. Alguns poucos têm barba, por favor. Não está faltando gilete, não está muito caro. Compre ou vá no barbeiro, contanto que tire a sua barba e se apresente à igreja bem direitinho. Paulo disse: convém nos apresentar como obreiro de que não ter se envergonhar, não é? Então, por favor, corta a barba, não permita que os seus cooperadores também sejam barbudos, por favor. Tem muito maestro de coral, tem muito maestro de orquestra. Irmãos, acaba tu chega barbudo, por favor. Não é costume da Assembleia de Deus. Não estou dizendo doutrina, não é costume nosso, irmãos, trabalhar com pessoas com barba. Por favor, fica isso guardado no coração de vocês. Agora o resto é com vocês.
A fala causou reação imediata, tanto de concordância quanto de perplexidade. Alguns líderes assentiram em silêncio, outros balançaram a cabeça afirmativamente, enquanto outros, talvez menos convencidos, observavam atentamente os desdobramentos daquelas palavras. Para o líder que discursava, a barba, símbolo estético, que tem se tornado comum nos rostos de muitos homens cristãos contemporâneos, era mais do que uma simples escolha de aparência. Era, para ele, sinal de aproximação com os padrões do mundo e um afastamento dos princípios de santidade e separação que a Assembleia de Deus sempre prezou desde suas origens no início do século XX. Não se trata de moda, irmãos, continuou ele, gesticulando com autoridade e emoção. Trata-se de doutrina, de separação, de santidade. Somos um povo separado, escolhido, não podemos nos conformar com este século. E então, como fundamento bíblico de sua fala, citou a passagem do profeta Ezequiel. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então tomarás uma balança, de peso, e repartirás os cabelos. Ezequiel 5:1. Ao usar essa passagem, ele quis demonstrar que até mesmo nos tempos antigos, a barba poderia carregar simbolismos, e que naquele contexto profético, o ato de raspá-la era um sinal de julgamento e separação. Ainda que os exegetas possam debater os significados específicos desse versículo, para aquele momento e para aquela audiência, a interpretação lançada foi recebida como palavra de ordem e direção espiritual. Enquanto a multidão ouvia, em silêncio reverente ou sob murmúrios discretos, muitos refletiam sobre o verdadeiro papel da aparência externa na vida cristã. Para alguns era uma reafirmação de princípios, para outros, uma tensão entre tradição e modernidade. No meio pentecostal, a aparência sempre teve um papel de destaque como expressão de consagração. Vestimentas recatadas, cabelos compridos, para mulheres, a ausência de adornos exagerados e a constante vigilância sobre aquilo que poderia representar uma ponte entre a igreja e o mundo secular sempre foram bandeiras levantadas por líderes ao longo das décadas. A barba, embora em tempos mais antigos não tivesse tanta ênfase, agora se tornava mais um símbolo a ser observado com cuidado. O contexto em que essa fala surgiu não pode ser ignorado. O mundo passa por transformações culturais aceleradas, e os valores pós-modernos muitas vezes colidem com os princípios que as igrejas evangélicas mais tradicionais buscam preservar. Em meio a uma geração que valoriza a individualidade, a liberdade estética, a pluralidade de estilos e a quebra de paradigmas visuais, a igreja se vê desafiada a manter seus marcos antigos sem perder o contato com as novas gerações. A declaração do líder pentecostal pareceu então mais do que uma simples orientação sobre aparência. Foi um clamor por pureza doutrinária, por retorno às origens, por resistência a uma assimilação silenciosa de valores que, segundo ele, diluem a identidade espiritual da igreja. É preciso compreender também que a Assembleia de Deus, como maior denominação pentecostal do país, carrega sobre si a responsabilidade de influenciar milhares de igrejas locais. Suas decisões reverberam em ministérios, convenções regionais, departamentos de jovens, ciclos de obreiros e comissões de ensino. Portanto, quando uma fala como essa é proferida em uma AGO da CGADB, ela adquire peso institucional, ainda que não seja imediatamente transformada em resolução normativa. Os obreiros com barba, alguns dos quais servem há anos com dedicação e integridade, passaram a se perguntar se seriam aceitos em púlpitos, escalas ou consagrações. Outros viram na fala uma oportunidade de repensar suas posturas pessoais à luz da obediência e submissão à liderança eclesiástica. Por outro lado, há os que consideraram a declaração excessivamente rígida. Jesus tinha barba. Alguns apontaram em conversas de bastidores.
Outros citaram figuras bíblicas, como Moisés, Arão, Davi e os próprios apóstolos, frequentemente representados como homens barbudos nas mais antigas tradições iconográficas. A questão da barba, portanto, tornou-se um símbolo de um debate maior. Como conciliar tradição com relevância cultural? Como manter a santidade sem cair em legalismo? Como identificar o que é mandamento e o que é costume cultural dentro da doutrina cristã? Essas perguntas surgiram em rodas de conversa, estudos bíblicos, redes sociais, grupos de WhatsApp ministerial e até em púlpitos nos domingos seguintes. Mas não era apenas sobre a barba. Era sobre postura, sobre zelo, sobre identidade eclesiástica. O líder pentecostal, ao fazer tal exortação, queria mais do que aparências. Ele chamava os obreiros à vigilância, à prudência, ao temor, à separação espiritual que deve começar no coração, mas que, segundo ele, deve também se refletir no exterior. Ele evocava os tempos em que a Assembleia de Deus era sinônimo de reverência visível, onde se sabia, ao olhar, que alguém era servo de Deus. Para ele, a estética é uma linguagem que comunica santidade ou sua ausência. Assim como o uniforme de um soldado o distingue em meio à multidão, o visual do obreiro deve refletir sua missão e separação. Essa exortação não deve ser analisada apenas com olhos naturais. É preciso buscar discernimento espiritual para compreender os tempos e as demandas que recaem sobre a liderança da igreja. Em tempos de tantas distrações, quando muitos se perdem na busca por aceitação, por relevância social e por atualização cultural, a chamada à santidade permanece irrenunciável. É verdade que Deus vê o coração, mas a Bíblia também afirma que a fé sem obras é morta. E para muitos líderes, obras incluem o testemunho visível, a postura pública, a renúncia ao que pode parecer inofensivo, mas que abre portas a influências contrárias ao Evangelho. Talvez mais do que uma regra sobre a barba, o que se ouviu naquela AGO foi um chamado à reflexão sobre o que, de fato, importa para a Igreja de Cristo. Um chamado para os obreiros lembrarem-se de que carregam, não apenas um título, mas um fardo sagrado. Que sua imagem comunica algo antes mesmo de sua palavra. Que sua aparência pode inspirar reverência ou escândalo. Que sua vida é uma carta lida e vista por todos. E ainda que a barba em si não seja pecado, segundo muitas linhas teológicas, ela passou naquele momento a simbolizar um marco de posicionamento. A igreja precisaria decidir se continuaria a flexibilizar seus referenciais ou se reafirmaria como um povo que, como o próprio apóstolo Paulo declarou, não se conforma com este mundo. Enquanto a AGO prosseguia, com louvores, votações, relatórios e mensagens inspiradoras, a fala sobre a barba não saía da memória dos presentes. Era um sinal de que há, ainda hoje, líderes dispostos a se posicionar, mesmo correndo o risco de controvérsia. Era também um lembrete de que a santidade, embora muitas vezes confundida com exterioridades, é um chamado para a totalidade do ser. O desafio da Assembleia de Deus e de tantas outras igrejas evangélicas será, cada vez mais, discernir entre o essencial e o periférico, entre o eterno e o passageiro, entre a letra e o espírito. E talvez, no fim, a barba seja apenas uma metáfora da tensão constante entre tradição e renovação, entre autoridade e liberdade, entre separação e inserção cultural. Uma metáfora do zelo que busca proteger o sagrado da profanação silenciosa.